Aqui para a gente ouvir a mensagem da parte de Deus. Nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 8, do 8 ao 22. Vamos acompanhar a leitura, Atos 14, 8 a 22. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se e fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria." Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: "É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus." Gente, o evangelho, ele chegou na cidade de Listra com todo o poder que o evangelho tem. Ele chegou com poder ali para transformar pessoas simples em discípulos de Jesus. Porque o evangelho, como diz o Espírito Santo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele milagre que aconteceu lá naquela cidade, um paralítico desde o nascimento, que nunca tinha andado, não foi um milagre qualquer, porque foi algo tão grande que a multidão achou que só deuses poderia fazer algo tão grande. Pode dizer assim, né? Um coxo andou. Pode parecer, quando a gente lê, assim, uma coisa pequena, mas foi algo tão grande que eles pensaram: os deuses desceram, só pode ser deuses esses homens. E queriam oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Mas a multidão, né, que dali, daquele alvoroço, e Paulo: "Calma, gente, calma, calma. Não fomos nós." Né? Aquele milagre abriu a porta para que Paulo pudesse pregar o evangelho, que é o poder de Deus. E ele disse assim para aquela multidão: "Calma, não fomos nós quem realizou esse milagre. Não foi o nosso poder quem fez isso. Né? Nós trazemos para vocês
uma boa notícia. Nós trazemos boas notícias para vocês. Olha, se afastem desses ídolos vãos, desses ídolos que não significam nada, e se voltem para o Deus vivo. E começou a falar desse Deus vivo para aqueles homens, para aquela multidão, dizendo, né, que Ele é vivo, Ele é bom, é Ele quem cuidou de vocês até aqui, foi Ele quem deu sustento a vocês, colheita, alegria no coração. Até isso Paulo disse, esse Deus dá até alegria ao coração de vocês, e foi esse Deus quem ajudou vocês a chegarem até aqui. E interessante que a multidão os ouviu, mas os judeus chegaram, como a gente leu aqui, né, mudou o ânimo da multidão, e eles foram e apedrejaram Paulo. Né? Naquela época era muito comum o apedrejamento e a morte por apedrejamento, e eles apedrejaram Paulo e acharam que Paulo estava morto. Significava, gente, que ele devia estar agonizando. Olharam assim, ó, morreu, devia estar agonizando por conta do apedrejamento. Mas a Bíblia nos conta que os discípulos cercaram Paulo e certamente oraram por ele. E Paulo se levanta. E Paulo, no dia seguinte, vai para outra cidade, para Derbe. E lá, o que é que Paulo faz? Anuncia o Evangelho, anuncia as boas notícias, anuncia. E ali em Derbe, pessoas são transformadas. Ele faz discípulos naquela cidade de Derbe. E conta ainda para a gente que ele volta para a cidade de Listra, onde ele foi apedrejado, para fazer o quê? Consolar o ânimo dos discípulos, significando que aquela pregação transformou vidas também, transformou pessoas em discípulos de Jesus. A boa notícia alcançou corações, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 1 a 4. Olha o que diz. Paulo, né, o início de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu aos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Separado para o Evangelho de Deus, o qual Deus prometeu. Qual é o evangelho que Deus prometeu? Qual é a boa notícia que Paulo pregou ali em Listra e ali em Derbe, a ponto de milagre acontecer, a ponto de vidas serem transformadas? Qual foi a boa notícia de Paulo? Foi o evangelho. E o que é o evangelho? Qual é a boa notícia de Deus para nós? Qual é o evangelho prometido nos tempos passados? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, como disse no início, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no início, Niles leu aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, quando diz assim, Cristo, poder de Deus. Cristo, poder de Deus. E sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Jesus é o evangelho de Deus. Jesus é a boa notícia de Deus. E quando o evangelho é pregado, quando essa boa notícia de que Jesus veio, ele é anunciado, nós podemos esperar muitas coisas acontecerem. E uma das coisas que acontecem, e que aconteceu lá em Listra, é milagres. Milagres, porque aquele mesmo Jesus, gente, que andou lá, quando a gente lê os evangelhos, com aquele poder, porque a Bíblia diz, olha, em Lucas, no capítulo 5, versículo 17, e aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando Jesus, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder de Deus estava com ele para curar. O poder de Deus estava
em Jesus, porque Jesus é o poder de Deus. E Jesus, ele curava. Onde Jesus passava, parecia que uma revolução acontecia, porque cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, pessoas eram curadas, porque Jesus chegou, a boa notícia de Deus, de que Jesus veio. E a Bíblia diz que ele, lá em Isaías, no capítulo 53, que diz assim que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Jesus é a boa notícia de Deus, de que podemos ficar curados, sim, das nossas enfermidades. O Senhor nos dá remédios médicos. Isso é bênção de Deus, de capacitar pessoas, de trazer conhecimento para o ser humano. O conhecimento, a ciência, a verdade, ela vem de Deus. A medicina é uma bênção de Deus para a humanidade. Deus cura, sim, através de médicos e de remédios, mas também existe a cura milagrosa, aquilo que Deus faz e que ninguém explica. Hoje eu estava querendo que uma pessoa que viajou, infelizmente, que estava aqui, e que eu ouvi essa história agora recente. Eu já experimentei cura de Deus. Na minha casa, na minha família, as crianças, quando eram pequenas e nós orávamos, Jesus curava. Me lembro uma vez que o Nilinho estava com uma febre repentina, nós saímos pegando fogo. E eu simplesmente, gente, nós colocamos a mão sobre ele. Nós estávamos na rua com ele. Em nome de Jesus, essa enfermidade saia, em nome de Jesus. E ele foi. A febre foi embora imediatamente. E agora, recente, uma das nossas, que eu queria muito que ela estivesse aqui para contar, com uma cólica renal, com cálculo renal diagnosticado, porque ela tem, de vez em quando, esses cálculos, e ela estava sentindo muita dor, e quem teve cálculo renal aqui sabe o que é essa dor, né, que é no ranking, né, Jonatas, né, Nilis? No ranking de dor, ele está no primeiro lugar de intensidade. E o marido disse para ela, não, você vai assim, para a conexão. E ela foi para a conexão sentindo dor. E ela disse, eu fui por obediência. E ela compartilhou lá que ela estava sentindo dor. E eu sei que ela chegou em casa, aí ela disse, ela buscou a Jesus. Jesus, a boa notícia de Deus, o poder de Deus. Jesus, ela foi buscar o Senhor, deitou na cama, Senhor, eu não aguento mais. Jesus, me cura, Senhor. E ela imediatamente dormiu, não foi assim? Olha, ela dormiu com aquela dor intensa, ela adormeceu, acordou sem nenhuma dor, foi no banheiro e expeliu a pedra. Jesus a anestesiou e fez o que precisava ser feito. Jesus é o poder de Deus. Ela poderia ter feito isso sem Jesus. Mas Jesus quis manifestar o poder dele, porque o Evangelho ele vem com poder, ele vem com milagre, ele vem com cura, ele cura sim. Às vezes nós não buscamos a Deus, esse poder que é Jesus nas nossas doenças. Corremos logo para uma emergência sem primeiro buscar esse poder que pode curar a gente. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E isso aconteceu lá em Listra, quando o Evangelho, que é poder de Deus, foi pregado naquela cidade. Aquele coxo, aquele paralítico foi curado, e foi uma cura tão maravilhosa que acharam que aqueles homens eram deuses. Mas uma outra coisa também acontece quando as boas novas são anunciadas, quando a boa notícia de Deus é pregada, quando Jesus, que é o poder de Deus, é anunciado. Vidas são transformadas, como ali em Listra. Pessoas simples se transformaram em discípulos de Jesus. Pessoas que tiveram suas vidas mudadas. E aconteceu com elas o que talvez elas nunca pensaram que pudesse acontecer. Como Paulo pregou lá para eles, olha, tudo que aconteceu na sua vida, olha a sua história. E eu posso dizer para você hoje, olha para a sua história, olha para o seu passado. Olha, quem te trouxe até aqui, foi o que Paulo disse para aquela multidão que estava ali ouvindo ele. É o que eu digo aqui para essa pequena multidão, é que quem te trouxe até aqui, quem te sustentou até aqui, foi o Senhor, foi Deus, foi o poder de Deus, foi o amor de Deus, foi Jesus. Olhe para trás e veja
o cuidado dele, as coisas boas que você experimentou, você pode ter a certeza de que foi ele quem cuidou de você. Eu tenho certeza também que você não planejou estar aqui hoje. Ano passado, você não sabia que no dia 22 de junho de 2019, você estaria sentado aqui. Mas Deus já sabia, Deus cuidou para que essa noite acontecesse. Porque quando Jesus é anunciado, quando a boa notícia de Deus chega, Jesus se revela, ele quer transformar pessoas em discípulos dele, ele quer transformar as nossas vidas. Quando esse evangelho, quando esse poder de Deus alcançou a minha vida, eu nunca poderia pensar aquela jovem que poderia alcançar o que eu alcancei até aqui. E eu olho para trás e eu sei que foi ele, não foi meu poder, capacidade, esforço, inteligência, não, foi o poder de Deus, foi Jesus quem me trouxe até aqui, porque aquela pessoa aqui não tinha nenhuma esperança, tinha um coração num vazio, numa angústia tão grande, que tinha, o desejo que tinha era de morrer, porque eu achava que a vida não tinha nenhum propósito, eu não tinha esperança nenhum de futuro para nada. E Jesus transformou a minha vida. O poder de Deus me alcançou. A boa notícia de Deus me alcançou. Jesus veio para transformar vidas. E ele transformou aquela jovenzinha infeliz numa mulher feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu tenho um Senhor, eu tenho um amor. Eu tenho família, eu tenho uma igreja linda, eu tenho irmãos, eu tenho um amigo. Quem fez isso? Foi o Senhor. Eu olho para trás e vejo, foi Ele quem cuidou. E você pode olhar para a sua vida e dizer assim, foi o Senhor. Todo cuidado, providência de Deus, foi Ele quem te trouxe até aqui. E é isso que acontece quando o Evangelho, que é o poder de Deus, Jesus, é anunciado. Vidas são transformadas. Uma outra coisa, uma terceira coisa aconteceu lá em Listra, quando o Evangelho chegou, quando Jesus chegou. Sabe o que foi que aconteceu? Perseguição. Né? Os judeus chegaram, mudou o ânimo dos discípulos e eles perseguiram de tal maneira Paulo e os discípulos que Paulo foi apedrejado. Olha o que Jesus disse em João, no Evangelho de João, no versículo 15, 20 e 21. Olha o que Jesus disse. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus disse que Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido. Ele disse, se me perseguiram, vai perseguir você também. Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus, Cristo, o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós nos voltamos para Deus, nos entregamos a nossa vida a esse poder, a Jesus, o que acontece? A transformação acontece. E a gente começa a andar, na verdade, na contramão do mundo. O caminho de Deus, uma conversão, é um giro de 180 graus. Eu estava indo em uma direção e eu tomo uma outra direção. E é contrária ao mundo. O mundo tem um curso, o mundo tem um pensamento. E nós, quando nos voltamos para esse poder, quando nos voltamos para Jesus, a gente anda nessa contramão. E é por isso que vem a perseguição, porque a gente não anda mais segundo a vontade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, nem fazendo o que está todo mundo fazendo. A gente anda fazendo a vontade de Deus. Então, a gente espera ser perseguido, sim. A gente espera, sim, ser zombado. Jesus foi, os discípulos foram, né? Os profetas que serviram ao Senhor no Antigo Testamento, todos eles zombados, escarnecidos, porque andaram numa contramão, porque
decidiram viver para Deus e fazer a vontade de Deus. E tem uma coisa que aqui se pode esperar também, é perseguição. E isso a gente vê em toda a vida de Paulo, a perseguição, porque Paulo anunciava Cristo. Ele disse, a minha mensagem é a cruz de Cristo. A mensagem, como foi lida aqui no início, é loucura. É loucura, porque ele prega a loucura da cruz, a loucura da cruz. E por isso que a gente pode esperar perseguição e zombaria, porque o mundo não compreende, a não ser que o poder de Deus seja revelado a esta pessoa. Jesus ainda disse assim, em João, no capítulo 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo tereis aflições. Então, se a gente segue a Jesus, a gente pode esperar. Isso, sim, é uma vida contrária ao que a gente vê nesse mundo como sucesso, como ser bem-sucedido, como felicidade. É exatamente o contrário. O contrário. Olha o que Jesus disse nas bem-aventuranças. Olha como é exatamente o contrário do curso deste mundo, do curso natural desse mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos que sofrem pobreza, reconhecem a sua pequenez. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O mundo de chorar, a gente quer rir, se embriagar, né? Porque perde mesmo a sobriedade, embriagados, né? Que perdem até o sentimento natural. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Olha como nós andamos em uma contramão. Como seguir a Jesus é muito contrário ao curso deste mundo natural. Felizes os humildes, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, os puros de coração, felizes os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Felizes serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio, é o poder de Deus que nos salva dos nossos pecados. Primeira solução de Deus para a nossa vida era em relação aos nossos pecados. E Jesus é a solução de Deus, é a salvação. A nossa salvação é a salvação da igreja. Jesus veio para dar a vida dele por nós, para nos resgatar dos nossos pecados. Jesus é o poder de Deus para o perdão dos nossos pecados. Jesus é o poder de Deus para a cura das nossas enfermidades. Ele é o poder de Deus. E Deus deseja que todos nós experimentemos este poder. Jesus é poder de Deus. E Ele quer que todos nós vivamos um evangelho verdadeiro. O evangelho não são ideias. O evangelho não é uma mensagem. O evangelho não é a igreja. O evangelho é uma pessoa que Jesus deseja que você experimente Ele. O evangelho, andar nele, seguir a Ele, experimentar o poder dele. Isso é o plano de Deus para todos nós. A boa notícia de Deus para todos nós. A boa notícia que chegou lá naquela cidade, que curou pessoas, que transformou pessoas. Essa boa notícia está hoje aqui, porque essa boa notícia é uma pessoa. E Ele hoje quer. Ele está aqui e Ele quer curar pessoas. E Ele quer transformar pessoas em discípulos dEle. Nós vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Não sei quantos aqui já experimentaram este poder de Deus. O Evangelho, Jesus, a boa notícia de Deus para todos nós. Jesus Cristo.
E essa noite é noite do que aconteceu lá. Porque o Jesus é o mesmo, o poder é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Aquilo que aconteceu lá em Listra e em Derbe vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Talvez aqui não tenha nenhum coxo de nascença paralítico. Mas existem doenças, outras doenças físicas. Existem doenças, enfermidades de alma. Existem doenças psíquicas, coisas que não vemos e que deformam, nos aleijam. O poder de Deus está aqui para curar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença. O poder de Deus está aqui, que é Jesus Cristo. O poder de Deus está aqui, que é entrar na sua vida e transformar você num discípulo dele, numa outra pessoa que você ainda não imaginou, ainda nem passou na sua mente a pessoa que você se tornará quando esse poder entrar em você. E nós vamos orar essa noite. Assim como naquele tempo eles oraram e Paulo, agonizando de um apedrejamento, se levantou para pregar o evangelho em outra cidade. Nós também vamos orar essa noite para que esses milagres aconteçam, porque o evangelho é Jesus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqueles que desejam cura. Nós vamos orar essa noite. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente, seja que tipo de cura for. Se você deseja ser tua vida transformada por este poder, também vem aqui na frente. E nós vamos rodear você como os discípulos rodearam Paulo. E nós vamos orar para que a sua vida seja transformada. Creia em Jesus e experimente este poder. Ele está disponível a você. O Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Vocês que estão vindo à frente, fecha os olhos e busque Jesus, porque é Jesus quem vai tocar em você. Ele vai tocar em você essa noite. Quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é. Eu vou pedir a todos os líderes que estão aqui de conexão, que venham aqui na frente, e nós vamos impor as mãos sobre cada uma dessas pessoas. E nós vamos orar para que esse poder, Jesus, se manifeste, a pessoa dele que está aqui. E nós vamos orar nessa noite. Vamos cantar. Deixou o céu para buscar. Pode ir colocando as mãos. Pode orar. Ore. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. O nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é.
Coloca a mão no seu coração, porque todos vamos experimentar esse poder que está aqui. Jesus, o Filho de Deus, a boa notícia de Deus para nós.